Olá, boa tarde. Eu sou a Meire Moreira, sou diretora comercial da Compex Tecnologia e nós estamos aqui com mais um Compex Talks, direto da Feira Atlas, e nós temos como convidado hoje para falar um pouquinho com a gente aí sobre as tendências do mercado, do que vem acontecendo, do que está para acontecer, ou do futuro, na verdade, que é o Legário Araújo. Muito obrigado, Legário, por ter vindo prestigiar a Compex, por ter aceito o convite, até nesse momento que a Compex passa por um rebrand, que é essa renovação da marca, e sendo um marco nos 25 anos de Compex. Muito obrigada mesmo por ter aceito o convite. Imagina, um prazer estar aqui, Miri, estar com vocês, neste momento tão simbólico, né, de renovação da marca, todo momento importante com muitas novidades também. Sim. Tudo bem. Então vamos lá. Bom, Legário, como que você vê hoje a tendência do mercado, para onde está indo o varejo, como que está a visão hoje, de um modo geral, para os supermercadistas, tendências, né, essa interação cliente e varejista? Fala um pouco para nós da visão que você tem sobre esse assunto, Perfeito. dessa tendência. A tendência que a gente vê, quer dizer, o varejo sempre vendeu, digamos, produtos. Sim. Já vinha no processo de mudança. Uhum. Essa mudança implicou toda a questão da transformação digital, mas o que acelerou mesmo foi a pandemia. Exato. Né? Porque na pandemia o varejo teve que ampliar serviços. Sim. E esse serviço inclui as entregas em casa, o quick retiro, enfim, drive-thru, todas as formas, porque era um momento, uma questão de saúde, de conveniência. Exatamente. Mais do que conveniência, era de saúde, era o medo. Então, a gente está avançando no varejo para o mundo dos serviços, e de uma forma integrada. Então, não basta ele operar a loja física, ele precisa estar integrado em todos os canais, né, para que essa comunicação flua, tanto na direção do cliente, como também do cliente para o varejista. Ok. E isso vai, lá na frente, como tendência, impactar no que se chama na economia da experiência. Mas a experiência passa justamente por uma integração digital também. Porque o mundo está mais veloz, o mundo está digital. Sim. E a gente tem diferentes perfis de clientes. Ainda mais quando você olha para o cliente digital, né, o nativo digital. Quem nasceu ali a partir dos anos 90, tem uma pegada digital que é completamente diferente. A gente sente muito isso até pelas gerações que vêm substituindo aí, como isso é o que eles sabem fazer de melhor, né? Eles olham, tudo é através do digital, né? Do digital. Até falando um pouco sobre a pandemia, a Compex, ao longo desses 25 anos de história, o boom da Compex foi na pandemia, onde os pequenos tiveram que se adequar, né? Os grandes tiveram que se organizar e os médios tiveram que ficar melhores para que os grandes não engolissem. Então, assim, o nosso crescimento foi durante a pandemia. E onde, nesse período, ampliou muita coisa dentro da Compex. Agora, voltando a falar nisso, né? A falar sobre essa questão do e-commerce, a gente vê que é algo que veio para ficar em todos os segmentos, em todos os setores. Você vê isso dentro do varejo, que também é algo que vai permanecer. Hoje, por exemplo, vou falar por mim, na pandemia a gente começou a fazer o supermercado tudo virtual, né? Tudo digital. E você escolhia ali a forma com que você queria a couve, como que você queria o legume picado, que horas você estava disponível para poder receber. E assim, todos os grandes e mesmo os médios e os pequenos também se adaptaram a isso. Hoje eu prefiro comprar até na internet, na plataforma digital, porque você sai daquela coisa de vou comprar o necessário, não vou comprar nada que vai estragar, né? Você acha que isso vai continuar também? A tendência, quando a gente fala do serviço, você vê que isso pode ser mudado ou que vai ser, não, talvez melhorado, indo para uma forma de inteligência artificial? Como você vê isso também dentro do varejo? Você pode dar uma palavrinha para a gente? Claro. Primeiro, eu vejo como inevitável. Sim. As organizações precisam estarem digitalmente integradas. Porque não é ter um canal de vendas. Eu preciso ter uma organização que, se ela estiver centrada no cliente,
Não importa por onde esse cliente entra, porque ao longo do dia, ao longo da semana, do mês, o cliente pode ter diferentes necessidades de compra. Então, essa jornada pode começar do sofá, pode começar de dentro do carro, pode começar do trabalho, não importa. Então, esses canais precisam estar integrados para atender a necessidade do cliente. Pode ser um momento que o cliente, sim, ele quer comprar pelo digital, que ele quer 100% de conveniência, e outro momento ele vai querer ir na loja. Mas eu quero chegar aí na loja, eu quero que me reconheça na loja física e saiba que o meu CPF comprou no digital, comprou no e-commerce. Enfim, é resolver essa interação com o cliente, né? Não, é um caminho sem volta. O varejo investiu mais pós-pandemia na loja física, sim, né, com a abertura de lojas, etc. E nós valorizamos isso, porque nós somos seres relacionais, mas independente disto, tem momento que a gente quer aquela conveniência, aquela urgência, que eu quero entrar no site ou no aplicativo, enfim, e resolver o meu problema. Eu não quero ir na loja, por qualquer razão. E você quer se sentir dentro de um e-commerce como se estivesse dentro de uma loja, né? Você quer ter agilidade, você vai ali, você abre, já faz o seu pedido, que abra de forma rápida, que seu pedido seja entregue no time que você precisa. Exato. Então, essa interação cliente, né, versus fornecedor, varejista, atacadista, o supermercadista, realmente, assim, essa plataforma é aquilo que você fala. A forma humanizada, né, a Compex acredita muito nisso, né? Nós sempre falamos que pessoas fazem negócios com pessoas, né? E CNPJ não fazem negócios com CNPJs. Então, a gente acredita muito no olho, principalmente pelo tipo de produto que a gente entrega, né? Então, você entrega um sonho. Então, o cliente compra um sonho e você tem que acompanhar para que aquele sonho dele não vire um pesadelo. Exato. E que ele fique feliz e que recomende a gente para os demais. E, voltando a falar nisso, é o que a gente sempre fala, quando você tem um e-commerce, não basta ser só um e-commerce, ele tem que estar preparado para que você tenha a experiência do cliente, a mesma que eu estivesse entrando numa loja, sendo bem atendido, como se eu estivesse estou ali dentro da loja virtualmente, poxa, mas eu vou ter que ir lá no supermercado, porque aqui eu não consegui interagir na plataforma da forma com que eu queria, vou ter que sair para comprar. Eu acho que isso é que o pessoal tem trabalhado bastante, né? Eu não sei se você vê dessa forma também, que as plataformas elas têm melhorado, a gente acompanha muito os nossos clientes, é claro, eles investem muito em loja física e no virtual tem muita coisa que precisa ser ajustada. E você também vê dessa forma? Eu tem vejo, acompanhando dessa forma? Concordo. Assim, para o varejista se manter relevante com seus clientes, tem que investir no digital. Mas mais do que isso, ele tem que acabar com os silos. Exatamente. A área tal é o e-commerce. Não, é a empresa. É a marca da empresa que está atendendo o cliente. Não é um departamento. Não é um departamento. Exato. Eu estou envolvido num projeto que a gente começou a discutir, o cliente veio, vamos criar a área de experiência do cliente? Eu falei, não, vamos criar uma cultura de experiência do cliente. Isso. Porque se eu compro no online, mas eu tiver algum problema com o produto está em ruptura, eu ligo, ninguém me atende, eu ligo, passa de um lugar para outro, essa experiência é péssima. Exatamente. Eu não estou entregando uma solução para o cliente. Então, nós precisamos acabar com essa visão do que é o departamento e a empresa que está entregando uma solução. Sim. É pelo online que esse cliente acessou? Perfeito. É pela loja física? Não importa, tanto faz. Ele é um corporativo. Ele tem que entender, eu preciso estar nessa plataforma para entregar esta solução, mas que todas as áreas, por exemplo, desde o serviço de atendimento ao cliente, quem cuida de repente está no marketplace, está comprando o e-commerce do próprio varejista, não importa, eu quero entregar uma solução. O cliente tem uma necessidade e nós estamos nos propondo a entregar uma solução, enquanto varejo e os fornecedores. Então, ele tem que caminhar nessa linha. Se ele não caminhar, ele não vai ser relevante para o cliente. E ele vai ver o ticket médio dele caindo, né? E ele não vai entender por quê. Mas o cliente pode ir abandonando. Independente de onde vier, você está dentro da minha empresa, né? Você está dentro do meu supermercado. É uma boa
É um bom conselho mesmo. Você disse muito bem, porque a gente escuta muito isso. Não? Isso é do e-commerce, não, isso é da loja, isso é do CD, então isso é da empresa como um todo. Essa é Né? uma cultura do século XX. Pois né? é, menino. E continua aí, concordo com Exatamente. você, mas no século XXI, todos os profissionais precisam ter uma visão mais sistêmica, né? Uma visão do todo, de ponta a ponta. E esse ponta a ponta é inclusive da jornada do cliente. Exato. Eu preciso estar ali conectado, integrado para atender esse cliente, independente de como ele acessa a marca da empresa para solucionar um problema. A promessa que a empresa faz. Toda empresa faz uma promessa para o cliente. Exato. Como é que eu estou cumprindo isso? Porque se eu não cumprir, esse cliente tem outras opções. Muitas, né? Aliás, muitas. Fora aqueles que vão tentando entrar, né? Exatamente. Tentando copiar e entrar, né? Tem muitas coisas. Bom, você esteve lá na NRF também em janeiro, né? E se falou muito sobre serviço lá, a questão é serviço. Vamos voltar aqui para o Brasil. Como você vê o serviço dentro do varejo, né? Quando eu falo de serviço, assim, questão pessoas versus serviços, né? No varejo. Como que você, é o seu olhar para esse setor hoje, já que o Brasil é diferente do resto do mundo, né? A cultura, as coisas até acontecerem aqui demora um pouquinho, né? Mesmo a gente tendo uma geração que está bem assim à frente do tempo mesmo, estão tentando acompanhar, mas você como professor, você que vivencia isso o tempo todo, esteve lá, nós tivemos a oportunidade de estar junto com você lá também. Como você vê essa questão do serviço versus pessoas aqui no Brasil, no setor? Então, a gente vai acompanhar daqui para frente uma transformação grande, porque quando eu olho para produto e para preço, eu escrevi um artigo há um tempo atrás para a FGV que eu achei assim, me dê razões além do preço para ir à loja. Exato. Né? E tem momentos que eu só quero o preço e pronto, resolvo ali o preço justo, né? Compatível com o serviço que eu estou entregando. Então, primeiro, né? Hoje eu entendo que para entregar um bom serviço, o varejo tem que abraçar a tecnologia. Tá. É impossível falar que ele vai prestar um bom serviço se não tiver tecnologia. Ele tem que empoderar as pessoas da loja com tecnologia. Exatamente. Para que as pessoas tenham tempo para atender. E esse serviço, por exemplo, quando o preço da prateleira é diferente do preço do caixa, já é um desserviço. Eu tenho um funcionário com problema que vai ficar estressado, não vai atender da melhor forma. Então eu preciso juntar os dois. Tem um fenômeno mundial que também é crítico para o Brasil, que é a questão dessa geração que por vezes não quer trabalhar no fim de semana, que é uma característica do varejo. Então o varejo ao redor do mundo ele está tendo que repensar de uma maneira mais macro, assim, qual é o meu propósito, né? Por que eu existo? O que eu vim, né? Qual é a minha missão? O que eu tenho que fazer? Porque a partir do momento que ele tem isso claro, ele cria uma identidade com as pessoas, primeiro com os funcionários que vão servir, Exato. E depois com o cliente final. É o famoso porquê, né? Porque aí eu vejo um sentido no meu dia a dia. Então eu vejo as empresas lá fora nesse sentido, né? Caminhando num número muito maior. Sim. De criar essa identidade que vai atrair pessoas e revendo como trabalho. Porque o desafio da mão de obra, de atrair e reter pessoas é um fenômeno global, não é local. Exato. Ele é muito parecido. Agora, a diferença é como é que a tecnologia pode apoiar para eu atender esse cliente. E depois, como é que eu vou desenvolver essas pessoas. Porque tem um fato, o que trouxe essas empresas até aqui não garante um lugar no futuro. Pode garantir junto aos clientes da mesma geração, mas não para os novos. Sim. E na medida que, independente da faixa etária, da geração, esses clientes vão tendo experiências em outros canais que eles acham muito mais interessantes, eles vão começar a ter uma expectativa, inclusive em relação, seja supermercado, farmácia, não importa, ele quer aquela experiência do instantâneo, do rápido. Sim. Então as pessoas precisam ser preparadas para poder fazer isso. É um grande desafio, Exato. Mas é inevitável. Para se manter relevante de novo. Né? Pois é, eu recentemente ouvi uma palestra e isso é verdadeiro. Tem muitas empresas que elas quebram quando elas estão crescendo. Porque às vezes a base ali, que é aquela
relação tecnologia versus pessoas, porque eles querem automatizar, eles querem inovar, mas não preparam as pessoas para isso. Uhum. E na hora que vem a cobrança, né, e tá naquele boom, depois eu vejo, depois eu olho, depois a gente treina. E eu ouvi recentemente isso, até por conta acho que a Amy Martin entrou com um pedido de concordata e o pessoal estava falando exatamente isso, né? Que as pessoas se preocupam muito em evoluir, mas não se preocupam tanto em treinar e interagir. Você concorda com isso? Você acha que é Opa, dessa forma mesmo? concordo, porque a gente tem um ponto que é crítico. Uhum. Nós temos, nós, a sociedade, Sim. a gente tem um modelo mental que funcionou até aqui. Qual é o nosso desafio? Os ciclos de tudo está mais curto. De primeiro, uma diferença de uma geração, a gente falava em 10 anos. Hoje eu pego a minha filha, quando ela estava com 23, falando que perto de quem tinha 18, para quem tinha 18, ela já era titia. Então, em menos de 5 anos, de uma geração, já esse conceito de geração, inclusive isso está mais curto. Por causa de uma velocidade da mudança. Está muito rápido, né? Está muito rápido. Então, nesse sentido, o desafio para mim do varejo, primeiro, ele ter essa visão mais estratégica, o propósito, visão, missão e valores que ele tem, né? Reciclar, tem mudança cultural, sim. E a resistência. Né? E tem a resistência humana. Nós somos, né? Nós somos. Então, como é que ele vai se preparar para este cenário? Primeiro, ele tem que ser, se fala hoje, tem que ser ambidestro. Sim. Ele tem que ter um olhar no curto prazo, que é ali o dia a dia, mas ele tem que ter uma visão do longo prazo, 1 ano, 2 anos, no mínimo. Longo prazo sempre era 3 anos, mas na velocidade da mudança, 18 meses, alguns já estão trabalhando nesse modelo. E aí ele tem que vir para a equipe, e nós temos um desafio, que é a nossa formação. O varejo tem um papel social, que é o primeiro emprego para muita gente, um papel importantíssimo, mas cada vez mais a nossa educação está deixando a desejar. E quando a gente avança na direção dos serviços, a gente fica menos operacional no dia a dia, até porque isso as máquinas podem fazer. Aquilo que é repetitivo, a tendência é a máquina resolver. E eu vou mais para um intangível, que é o serviço. Sim. Como o cliente avalia serviço, é totalmente intangível. Quer dizer, eu tenho uma parte operacional, mas vai depender de como ela interpreta, como a pessoa atende, e aí ela tem que desenvolver as pessoas. Ela precisa colocar a pessoa certa no lugar certo. E temos que sair assim, tá faltando uma pessoa, põe a pessoa lá para trabalhar. Eu já convivi com pessoas que, conversando em projetos, a pessoa de repente começa a chorar. Eu não quero estar aqui. Eu estou frustrada, meu chefe está frustrado, eu não entrego porque não é aqui. Porque aquela pessoa está no... A pessoa é certa, mas não para aquela atividade. É certa para outra atividade. Então, os profissionais, os líderes que estão no varejo, precisam, sim, adotar métodos para conhecer o perfil da equipe, para ter a pessoa certa no lugar certo. Porque se isso não acontecer, ela não vai prestar um bom serviço. E aí desenvolver a pessoa. Isso é o essencial, né? Porque às vezes eu estou numa ponta que eu não estou tendo uma boa habilidade, mas se eu tiver uma gestão que olhe com mais carinho, né? Que olhe com mais profundidade o perfil daquele profissional, poxa, ele poderia estar sendo um gestor de loja, um coordenador, Sim. E isso estaria auxiliando, favorecendo, né, o próprio varejista, né? Sem dúvida. Isso acho que é um desafio, acho que não é nem só para os varejistas, acho que para todos nós, né? Um legário, para todos nós, né? E vem uma coisa desafiadora junto, porque a gente vem de uma sociedade latina muito mais forte, de comando e controle. Então, eu mando, você executa. E hoje, os líderes, de maneira geral, eles precisam entender o seguinte: nós não conseguimos acompanhar tudo. E quem está na linha de frente pode ter recomendações, sugestões, ideias, que está ali aflorando, que ele precisa trazer isso e aprimorar a gestão, mas também dando voz para a equipe. Sim. Porque se ele não dá voz para a equipe, não vai. Assim, tem que fazer do meu jeito. Será que é o melhor para a realidade de hoje? Estou dizendo que não trouxe. A gente tem que
respeitar e honrar a história. É. Mas o contexto está mudando muito. Eu sempre falo dentro da Compex, né? Eu estou no marketing, faço parte também ali do time do marketing, do comercial, mas eu tenho uma diferença de 24 anos da gerente comercial. Então, hoje é perceptível que tem alguns assuntos ou alguns parceiros, alguns clientes, que assim, eu sou a dona Meire, né? E ela é a Suelen, que já é mais despojado, a pegada é outra, a comunicação é outra. E eu acho isso bonito, né? A gente não tem que levar, poxa, eu que sou a diretora, tá abraçando a pessoa e não tá vindo me cumprimentar, ou não tá me abraçando, ou algo assim. Mas eu aprendi, né, desde que eu comecei a conhecer um pouquinho do varejo, não tanto quanto você, né? Aliás, para mim é difícil fazer um podcast contigo. Não, aqui nós estamos trocando. Então, assim, eu falo o seguinte, você tem um conjunto de conhecimento, eu tenho outro. Pois Na medida que a não, gente mas troca, esse conhecimento cresce. dá sim uma batidinha no coração mais forte, né? Mas eu sempre falo para a equipe o seguinte, nós temos um time super jovem no comercial, um time extremamente jovem no marketing, porque eles estão muito antenados, né? Então, assim, a gente acompanha, está junto, planejamos juntos, mas assim, eles têm luz própria hoje, né? E a cultura que a gente colocou lá dentro nós queremos que essa empresa, a Compex, se perpetue. Para isso, você tem que preparar uma equipe. Para que ela tenha uma longevidade, tem que ser pessoas jovens, não dá para ser dos 54 para frente, né? Ou seja, então a gente sempre coloca isso. Eu aprendi isso, meio que na família mesmo, né? Que nós estamos aqui por algum motivo, por algum propósito, e que nós sempre temos que estar perto de pessoas melhores do que nós, né? E nós sempre temos que preparar pessoas melhores que a gente, que quem venha depois de você seja melhor que você. E eu acho isso muito bacana. É uma cultura que a gente tenta levar. Não é fácil, né? Porque você está dando a oportunidade de fala, vocês estão aqui para opinar, né? Mas a gente já tenta fazer isso porque a tecnologia é da molecada. Sim. É da moçada. Então, assim, Compex, nós temos. Se você for nos visitar, você vai ver que o time comercial é extremamente jovem. O marketing também, o suporte, a assistência técnica. Mas para isso a gestão precisa, aquilo que você falou, eu mando e você obedece. Eu acho que esse gestor, se existe ainda, e tem, né? Se ainda tem esse grande número de gestores assim, precisam ser reavaliados, porque se repensar, será que eu estou fazendo a coisa certa? Até porque eu aprendi que quando você não delega ou quando você não repassa conhecimento, o primeiro a parar de crescer é você. Sim. Você, como professor, até me corrija, mas eu vejo assim, se eu não passo tudo que eu aprendi, como é que eu vou trazer algo novo? Como é que eu vou entender da inteligência artificial? Como é que a gente vai ter tempo de ler, de saber se o que a gente está fazendo, se nós estamos no caminho certo, né? Então, eu sou muito a favor disso, né? Assim, olha, fique do lado de pessoas que conhecem mais que você, do lado de pessoas boas, e quem ficar depois de você tem que ser muito melhor que você. Isso tem que ser um orgulho. Esse é o e líder. não há Ou a líder, para, né? Exatamente. Não há algo para deprimir, né? Deram parabéns para fulano e não deram parabéns para mim, que sou a chefe. Então, dentro da Compex, a gente tenta levar essa cultura, né? Eu acho que a gente teria que, se a gente for entrar nesse assunto, a gente deveria até montar algo assim, uma universidade para trocar umas ideias, né? Porque eu sou muito a favor disso. Você sabe por quê, Olegário? A idade conta, né? Também. E o varejo é muito rápido. É muito rápido. É muito rápido. O varejo é nervoso, né? Nervoso. Aí o pessoal ainda fala assim, o homem consome menos que a mulher. Então, assim, se vai na loja, você sabe que você quer uma camisa ou um terno e acabou, né? Mas não, a mulher hoje, ela tá assim também. Ela tá assim. Hoje, quando ela vai para um vendedor convencer a levar mais do que aquilo que ela foi buscar, não tá fácil. Por quê? Porque tá nos faltando o quê? Tempo. Então, hoje é aquilo que você fala. Tempo é a moeda. Exatamente. Hoje eu falo. Tem atenção, né? Exatamente. Então, eu falo assim, se você pudesse comprar hoje algo na tua vida,
Seria o tempo, Pois é. né? E quanto tempo mais a gente compraria? Como a gente usaria isso? Então, está mudando, a cultura está mudando. Eu acho que isso tem que partir da gente, da nossa, eu estou falando da minha geração, né? Assim, dessa gestão que de acima dos 50, que tem que estar ensinando e passando essa cultura, aceitando que cada um tem o seu momento e ensinando que você está aqui porque eu quero que você seja melhor que eu, Sim. né? Tanto que Já hoje conquistei, né? A gente conquista algumas coisas, Sim. não é? Hoje já tem o que se chama do coach reverso. Coach reverso. Exatamente. O coach reverso é eu aprender com o estagiário. Sim. É Que legal. chamado de coach reverso. Eu não sabia. Isso eu não sabia. Porque normalmente o padrão é de alguém com mais experiência. Mas peraí, eu posso aprender com o estagiário. Sim. Eu posso aprender com o assistente, com o analista. Por isso que eu falo que é uma troca. Tem a economia circular, mas também tem o conhecimento circular. E a gente vai agregando. Né? Não é algo linear. Eu aprendi e passo para frente. Não. Eu vou me reciclando. É uma troca, reciclagem, você disse a palavra correta. Reciclar, né? Tanto que uma outra expressão que se usa muito é o lifelong learning, né? Quer dizer, o aprendizado contínuo. Vale para todo mundo. É uma reinvenção o tempo todo. E aí, por isso que é importante ouvir a equipe. Né? Então, o desafio do líder é justamente criar as condições, eu chamo, aliás, não é eu que defini, mas de segurança psicológica, para que as pessoas possam se manifestar. Eu estava conversando com um conselheiro um pouco antes, eu também faço parte de conselho de empresa, e estava conversando, e a gente usa um método muito parecido, quando a gente cria comitê, eu falando o seguinte, quando eu tenho comitê, eu não deixo a diretoria participar, e os diretores falam, como não? Falei, porque eu quero ouvir o pessoal de loja, se você estiver junto, vai inibir. Exato. E eu quero ouvir a voz ali, eu quero dar a voz, e a pessoa se sentir confortável, aonde não está dando certo, aonde ela pode estar errando, ela se sente à vontade de falar, porque a gente tem a oportunidade de fazer diferente, inclusive a empresa. Agora, se está junto, ela pode ficar inibida, pode não falar o que pensa, e todos perdemos. Então, criar as condições para o diálogo, ele é fundamental. A pessoa ter a oportunidade de se manifestar e trazer ideias. Porque é só dessa diversidade de ideias que o novo vai surgir. E é de um bom conflito. A gente olha para o conflito e olha só o lado negativo. O conflito é só o novo querendo nascer. Então, como é que a gente dá espaço muito bonita, né? O conflito é só o novo querendo nascer. Querendo nascer. Bem conduzido dentro das empresas, vai ter criatividade, vai inovar. Mas para isso eu preciso criar as condições para as pessoas fazerem isso. E quando vem, as pessoas querem fazer. Então o líder ele tem que aceitar a vulnerabilidade que ele tem. Todos temos. Exatamente. Não precisa ser perfeito. Aliás, eu brinco que até os super-heróis reconheceram isso e criaram a Liga da Justiça. Porque eles reconhecem que cada um tem pontos fortes e tem pontos fracos. E tudo bem. Então vamos nos unir? Vamos juntos pensar e dizer como é que pode ser diferente. E com isso, sim, eu vou criar um ambiente que as pessoas querem ficar, prestar o melhor serviço para o cliente final. Mas para isso o líder precisa ter clareza de onde ele está, onde ele quer chegar, estabelecer metas, inclusive para a equipe, claramente. Ao mesmo tempo, dar feedback. Aliás, alguns já não gostam mais da palavra feedback. Tem uma outra que chama forward, quer dizer, eu não quero olhar para trás, vamos olhar para frente. Meu você vai filho fazer para frente? Isso. Vou olhar para frente. Eu acho que de tudo que nós estamos falando... O feedback é da nossa geração. É olhar para trás, né? Precisa olhar para frente. É da nossa geração, exatamente. Achar culpado, achar responsável, sim. Ficar apontando o dedo para achar culpado é perda de tempo. Só cria o ressentimento. Não dá mais tempo de fazer isso. É perda de tempo. E do outro lado, eu não estou pensando em como resolver o problema, seja do funcionário que está lá para atender o cliente ou do cliente final. Então, quando eu crio essas condições para o diálogo, eu posso inovar muito, trazendo essas novas ideias, dando voz para as pessoas, com respeito. E eu sempre parto de uma premissa: cada pessoa fez o melhor dela com os recursos recursos internos dela, de conhecimento, de habilidade
de forma de pensar e de ferramentas que foram colocadas à disposição. Foram entregues para Treinamento e ela. tal. Né? Então, assim, ela fez o melhor. Uhum. Né? Se não está fazendo, o líder é responsável por isso não estar acontecendo. Então, o que tem que fazer de diferente? Acho que a liderança tem que repensar todos os dias quais são as suas ações, né? Exatamente. Né? Todo dia. Gente, bom, nós estamos chegando ao final já do nosso podcast. Olegário, eu Opa, queria te agradecer assim imagina. imensamente por ter aceito o nosso convite, por estar aqui com a gente. É uma honra. Você não Prazer. sabe o prestígio para nós que a sua vinda até aqui. A gente sabe o seu tempo, quanto é curto. E a última pergunta, assim, né? Opa. Como eu faço para ser sua aluna? Vamos trocar mais ideias. Exatamente, mas Vamos assim, criar mais já que nós estamos comunidade do vamos conhecimento. fazer, né? né? Se você tiver em alguma comunidade lá, você me inclui, eu só leio, deixar. tá bom? Eu só vou ler. Não. Mas é muito bom, é sempre muito bom trocar experiências assim com pessoas iguais a você. Então, assim, eu me sinto ainda, apesar da idade, um bebê no varejo, porque as coisas estão andando tão rápido, né? Numa velocidade que às vezes a gente não consegue acompanhar. E é maravilhoso quando a gente tem a oportunidade de estar com pessoas, de ouvir pessoas iguais a você. De trocar. Muito obrigada. Obrigado. E para a gente encerrar, qual a mensagem que você deixaria para os varejistas hoje aqui? Qual uma mensagem que você, um conselho, uma mensagem, uma frase, uma fala? O que você faria para que a gente continue crescendo aí, para que a gente vá junto, para que a gente evolua cada vez mais, né? Eu diria o seguinte: a inovação está dentro da empresa, está na mão da equipe. Ela que vai fazer acontecer a inovação ou não. Então, o papel do líder é criar essas condições para a equipe, para ela trazer essa inovação. Confie, porque está todo mundo lá dentro. Crie as condições para esse diálogo franco, aberto, assertivo, e isso vai fazer a diferença. E não vale a desculpa que não tem tempo. Porque tempo é a questão do que a gente está priorizando. O que a gente vai priorizar para se manter relevante para o cliente, né? E relevante para a equipe, porque ele está ali na comunidade. Ele também ele tem voz. Pode não ter voz com o chefe, mas ele vai ter voz dentro com os colegas. Ele está influenciando. Então escute, inove e crie as condições para todos crescerem. Vamos evoluir, né? Vamos evoluir. Vamos evoluir. É isso aí. Obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço. E nós encerramos aqui mais um Compact Talks. Agradecendo mais uma vez você, Olegário, pelo seu tempo, pela sua preciosidade de conhecimento. Obrigado, viu? Obrigado você. Muito obrigado. Nesse momento tão conhecimento. marcante da Compex. Tá bom? Prazer. Parabéns Obrigada. pelo trabalho. Obrigada.